Aí quando tu faz a projeção astral, como é que tu faz para sair dessa primeira faixa? A bolha energética áurica. Como é que tu chega nas mais elevadas? A primeira fundamento é o sistema de trabalho energético, tá? O segundo é, normalmente, por uma questão de densidade e natural, nós temos um corpo físico, a primeiro lugar que nós vamos são as dimensões inferiores. Até porque nós já estamos nela agora. Nesse exato momento, tá eu e você fisicamente numa dimensão inferior, energeticamente no intermédio entre a primeira dimensão e o corpo astral na primeira dimensão, na dimensão inferior também. Tá tudo aqui agora. Quando nós saímos do corpo, a tendência é que imediatamente você não consiga manter o corpo astral na primeira frequência, já vai para uma segunda. Qual é a melhor forma de sair? São 7 dimensões astrais, quer dizer, dentro do corpo astral, que é esse veículo que a gente fala, você pode ir até 7. Dessa primeira até a terceira é inferior. Da quarta até a sétima é superior. Você não encontra seres desarmonizados a partir da quarta. Não tem mais. O que significa ser desarmonizado? Pessoas que ficaram surtadas por questões de origem emocional e apego a coisas físicas. Que quis ficar na vida e não tem como. Por motivos gerais. Não faz sentido. Por exemplo, o cara morre e quer pegar o dinheiro do cara. Ele não consegue levar o dinheiro pra lá. Mas é um surto. O cara quer ficar aqui, a casa é minha. Aí ele fica preso. A mulher dele que era daqui, ele sai daqui e a mulher fica. Então ele não deixa a mulher ficar com ninguém. Porque é dele. Então ele fica travado em coisas assim. Mas tem como o cara que está preso nisso conseguir superar esse trauma? Com certeza. É isso que entra o processo de constante. Todas as pessoas em algum momento são ajudadas ou despertam de acordo com o seu momento. As coisas não acontecem quando você não está pronto. De alguma forma o universo meio que trabalha em cima desse processo, até um processo. Todo mundo é assim. Chega um momento na vida que a gente até muda um processo traumático, uma repercussão que a gente tinha de comportamento e percebe que precisou passar por várias coisas para chegar até ali. Então, você cresceu e saiu pelos seus próprios méritos, mas também com muita ajuda. Você não sai sozinho daquilo. Então, aí que entra uma das coisas que é a melhor forma de você ir em dimensão superior, que é a sua pergunta. A capacidade de ajudar. É uma das grandes utilidades da experiência extracorpórea. Quando você, mesmo simples, nós não somos... quem somos nós? Pessoas que estamos aprendizados, também temos nossos defeitos, nossos problemas emocionais. Mas, de repente, você descobre que mesmo simples, você consegue ser útil. E isso assusta um pouco, porque fala, cara, quem sou eu para ajudar as pessoas? Eu sou tão simples assim, e mesmo assim consigo. Quem não pode dar R$1 ou R$2, eu pegar uma pessoa e dar um café para a pessoa que está deitada no chão? Isso é uma ajuda. Mesmo que não seja a ajuda de mudar. Mas, às vezes, nós somos levados diretamente pelos grupos espirituais a espíritos ou pessoas que já não estão aqui. No momento delas, elas estão prontas. Normalmente é assim. Você chega, faz um intermédio. Por que acontece? Lembra que essas pessoas estão ligadas aqui por questões físicas. Os espíritos mais libertos, digamos assim, já não estão em estado de desarmonia, eles, por uma questão de sutilidade, não são visíveis nem ao projetor astral, que é o cara que sai do corpo. Então não pense que você vai sair do corpo e vai ficar vendo o mentor. Raramente você vai estar sozinho, visualmente sentindo ele com você. Você sabe que não está só, mas visualmente você está só. Na frente de um espírito, às vezes, desequilibrado. Como você vai tentar ajudar uma pessoa que está no estágio de surto, acostumada a correr, de polícia e tal, de repente você vai pegar uma pessoa para ajudar, está na hora dela ajudar. Então você faz uma abordagem e consegue, junto com o mentor no processo energético, conversar, fazer um intermédio entre o espírito. Aí você ajuda. Nessa hora que você ajuda esse espírito, você se sutiliza também, porque aquele processo cria uma passagem, a gente chama de passe, né? Você dá um passe, é um processo energético. A gente está trocando energia aqui agora também. A hora troca naturalmente, mas a vontade ativa causa mais troca ainda. Então, nessa hora você se utiliza e muitas vezes é aí que você se utiliza e começa a ver os mentores a partir daí, e quando não, vai para dimensões mais altas. Mas aí esse é do teu ponto de vista, né? Tu que foi ajudar, mas é do ponto de vista do cara que tá preso. O cara que tá preso, como assim? Como é que ele tem que ajudar alguém também? Não, ali é uma questão consciencial. Ele tem que ter um nível, por exemplo, às vezes muita gente, de repente o cara tá passando muito tempo fazendo coisas que para ele já não é mais interessante. Ele começa a questionar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Né? Isso não faz mais sentido. Por que eu estou fazendo mal a alguém? Por que eu estou fazendo mal a mim nisto que eu estou fazendo? E aquilo são questionamentos salutares que já começa a aparentar um processo de despertar. Muita gente começa assim, pô, qualquer coisa, não quero julgar em pontos específicos. Os espíritos começam a sentir um vazio.
Esse vazio às vezes vem em formas de todo tipo, inclusive em processo de depressão. Os espíritos também sofrem com isso, a mesma coisa. Vem de vários aspectos. É daí que começam a mudar a vibração desses espíritos, começa a alterar. Eles começam a ser visualizados por espíritos que estão... Porque todos nós temos parentes espirituais. Você acha que, por exemplo, que eu desencarno, eu saio daqui, caio numa situação de desarmonia por uma questão minha, que a minha mãe não vai estar olhando por mim o tempo inteiro? Orando, vibrando, olhando em algum lugar que ela esteja, o tempo inteiro, esperando a hora certa de eu entrar em alguma frequência possível de ser ajudado. Então, cada um desses tem um grupo familiar espiritual em observação, vibrando por eles, colocando em crédito deles, como a gente faria com uma pessoa que está perdida usando drogas. A gente faria uma intervenção sobre ela. Então, essa intervenção é feita assim. E é nessa hora que essas pessoas são ajudadas. O próprio universo faz isso. É um processo de automatismo. As pessoas não saem porque você quer. É na hora que elas estão prontas. Nas tuas projeções astrais, que tipo de história tu conheceu nesse sentido de pessoas que estavam presas? Várias, mas foram muitas. O processo de amparo acontece sempre que eu posso. Nem sempre eu faço, porque nem sempre eu estou muito... Às vezes eu saio para voar, às vezes eu saio para conhecer o astral. Às vezes eu entro na minha casa, conhecer meu quarto, ver espíritos dentro da minha casa, conhecer a região. Mas às vezes quando eu sou levado para ajudar, a maioria... eu sou levado na hora certa de ajudar o espírito. Alguns não. Alguns, quando você vai ver a situação, é para tentar fazer uma outra intervenção mais difícil, você não consegue ajudar. Mas eu tive vários casos. Por exemplo, um caso que foi interessante. Tive uma moça que... morava em Salvador nessa época. Eu fui levado até ela, né? Ela estava desesperada que ela tinha tomado um tiro porque não tem entregue o celular dela. Na época era um Nokia 6120, uma coisa assim, antiga. Ela, não, pô, vou pagar a prestação, eu não saio daqui. Aí eu falei, olha, você já morreu, tipo, não tem celular aqui, você não vai falar com ninguém. Aí eu não saio daqui. Observe como a ajuda entra no processo muito psicológico, olha que interessante. E eu não estava vendo o mentor, estava comigo ali, como ele é inteligente. E eu tentando argumentar com ela, até comentou, falando na minha mente, coloca a mão no bolso. Quando eu botei a mão no bolso, saiu um celular. Aí eu olhei e entendi. Tome. Você achou meu celular, obrigado. Poxa, agora aí ela foi ajudada e foi embora. Olha que interessante. Um clique. Ela saiu de um processo de surto que a estava mantendo numa zona intermediária por causa de uma besteira, que era suficiente no desespero da sua ação para naquele estágio a deixar presa. E fica, por causa de um desespero desse. Ela não entregou o celular porque estava pagando a primeira parcela, morreu por ele e continuou perambulando por causa disso. E aí quando tu entregou o celular para ela... Quando eu entreguei o celular para ela, ela recebeu ajuda. Agora eu vou. E foi. O celular aqui não é o celular, era uma plasmática, eu digo, eles conseguem fazer criações no processo mental perfeitas. É tipo uma Matrix. Ela pegou, viu o celular. Para ela era o celular dela, mas não era. E para ela, como ela aceitou a sugestão, para ela estava no celular dela. Então ela recebeu ajuda a partir dali. Então as ajudas são feitas assim, de forma tão simples. Às vezes o cara tá ali, não, os caras vão me pegar, pelo amor de Deus. Porque assim, aqui é assim também. O que acontece se você pega uma pessoa que tá no tráfego, a polícia pega, o cara tem medo de entregar porque sabe que pode morrer. No astral é assim também. Só que qual é a diferença daqui para lá? A violência aqui tem um limite. Qual é o limite? A morte física. Só que lá o corpo astral não morre. Mas o cara não sabe que ele tá num campo astral. Sabe. Muita gente sabe que já tá lá. Tá. Eles vivem como nós vivemos, uma vida, entre aspas, sua, entre aspas, também lógica. E nesse surto que eu tô lhe dizendo. Então você vai ajudar uma pessoa que ele fala, não, por favor, saia daqui, que se eles souberem que você tá aqui, eles vão me pegar. E o tipo de tortura no astral é muito pesada, no inferior. O ser humano faz isso aqui também, tá? A diferença é que ele não pode ir muito longe porque mata. Mas lá não, lá o cara arranca a perna do outro, arranca o olho fora, isso não é nada pros caras, não morre. Aí, claro que eles estão constantemente sendo ajudados, tem processo de autoajuda constante, não ajuda direta, onde eles são levados a pronto-socorro. A mesma coisa daqui, é bem próximo. Então, para ajudar, às vezes, a compreensão, por isso que eu falo muito sobre isso, tem muito a forma psicológica. Aí eu chego para o espírito desse e falo, eu transmito um processo de energia de segurança junto aos mentores, falo, é diferente. Nós não somos esses espíritos, você vai para um lugar que não vai ser acessado, que essas pessoas... Porque ele está tantos anos num processo de mentalidade, de que vai ser atacado, que vai ser pego, que se ele for visto com a gente, vai ser torturado, porque ele não consegue nem chegar perto da gente. Existe um medo da luz. A luz, para eles, é uma coisa... Mas quem são essas pessoas que estão atrás deles? São os mesmos seres humanos que aqui também fazem esse contrato, esse tipo de controle de tráfico. Um exemplo. Você acha que aconteceria com a gente agora
se nesse momento nós descobríssemos que é possível fazer gasolina com um balde d'água, um biscoito creme cracker, um pouquinho de sal e carbonato, botar no carro andar. O que se a gente fizesse um vídeo agora? O que aconteceria com a gente? E funcionasse. Eu ficar milionário. Não. Ou eu nos matar. Ia nos matar. A gente não ficava milionário. Primeiro dizer que faria mal o nosso carro, a gente ou seria preso ou ia sumir do mapa. De jeito nenhum, é uma indústria muito pesada. O que você acha que aconteceria se nós descobríssemos que da folha de graviola tem a cura do câncer? E o cara pudesse plantar isso no fundo da sua casa? Não estou dizendo que com isso tem, pelo amor de Deus. Imediatamente as indústrias que estão acostumadas com o processo de quimioterapia, que ganham milhões em cima disso, com isso também não estou criticando, mas é verdade, tem... ou nós seríamos derrubados até o último momento ou sumiríamos do mapa. Então esse processo de controle que acontece aqui, lá ainda é mais forte, porque o ser humano é o mesmo, com a diferença que ele não sai. Imagine se os faróis não morressem nunca, se os coronéis nunca morressem, o poder que eles não teriam. Mas assim, uma pessoa má aqui, ela morre e ela continua sendo má. Continua má e respondendo pelas suas ações, não é tão simples assim não. E outra coisa, é importante dizer que uma pessoa não vai pro umbral ou pro inferno, o que você pensar. Ela já está lá pelas suas atitudes. Quando ela vai dormir, ela já está lá. Todo dia, ela já vibra neste lugar. É lógico que nós estamos falando do comportamento das dimensões. E sair do corpo também é entender como funciona o comportamento. Por isso que eu falo muito do comportamento espiritual. Porque a pessoa às vezes deita e não está pronto para entender a cabeça dos espíritos. Que o cara vai fingir que é sua mãe, que é sua esposa.